Boa noite, você que está assistindo a gente, mais um episódio aqui do nosso Fala Candidato. E hoje a gente está tendo a honra aqui de poder entrevistar, né, ele que já foi deputado estadual, ele que já foi presidente do Procon, né, e também é deputado federal e está indo para sua reeleição. Estamos aqui com o Duarte Zoia. Duarte, muito obrigado por ter recebido nossa equipe aqui para a gente ter esse bate-papo aqui. Eu que agradeço a vocês pela parceria, por virem aqui até o nosso comitê para a gente falar sobre as nossas propostas, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que a gente pensa e sobre aquilo que a gente pretende fazer e tem feito para o Estado do Maranhão. Duarte, essa tua campanha ela é bem, um pouco, vamos dizer assim, conturbada, né? E você veio para ir para senador, mas em decorrer das coisas que vieram acontecendo, você teve que ir para a reeleição a deputado federal, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seu começo de campanha. Na verdade, eu não utilizaria muito essa palavra conturbada. Eu vejo isso como um desafio daquele que se predispõe a fazer um trabalho correto. A política, assim como a vida, quem busca fazer aquilo que é certo, mesmo nos momentos mais difíceis, enfrenta adversidades. E é por isso que existem altos e baixos, né? É por isso que existem perseguições, é por isso que existem pressões. Nós colocamos a nossa candidatura a senador da República e foi uma candidatura vencedora. Enquanto eu coloquei meu nome ao Senado, nós lideramos absolutamente todas as pesquisas. E aqui eu agradeço muito ao povo do meu estado, a cada cidadão, a cada cidadã que até hoje me encontra na rua e lamenta muito não ser possível a ter continuado com a candidatura ao Senado e ter mantido o voto, né? Dizer que não vota ao Senado, não é possível votar ao Senado, mas que vai continuar votando agora para deputado federal. Isso é fruto desse sistema corrupto que tenta corromper todo custo, mas a gente resiste, a gente não se rende, a gente não se vende, e isso demonstra que nós temos valor, que nós não temos preço, que o nosso compromisso não é com um partido político, o nosso compromisso nunca vai ser com um partido político, eu reafirmo isso. Nosso compromisso sempre vai ser com as pessoas, nosso compromisso sempre vai ser com o melhor para o Estado do Maranhão. É por isso que eu pago esse preço caro e faço questão de pagar esse preço, porque é um preço que eu pago com muito gosto, porque é o preço da dignidade de poder andar por todo e qualquer lugar dessa cidade, por todo e qualquer lugar do meu estado, com a cabeça erguida e ser muito bem recebido em cada feira, em cada loja, na Rua Grande, que é a principal rua comercial do meu estado, do estado do Maranhão, e ser muito bem recebido por cada pessoa que, sim, não acredita mais na política, não acredita mais nos políticos, mas sabe diferenciar, sabe ver que, sim, eu faço um bom trabalho em prol das pessoas com deficiência, eu faço um bom trabalho em prol do meu estado e, sim, eu continuo me dedicando em prol das pessoas e pelo combate à corrupção. O seu vídeo, né, que você lançou para avisar que ia ser candidato a deputado federal, você usa a frase: hoje tem muito político vagabundo feliz com a minha derrubada da minha candidatura ao Senado. A quem você se refere? Eu me refiro àqueles que talvez até o final do ano vão passar o Natal presos, vão passar o Natal talvez sem conseguir disputar a eleição. O mal por si só se destrói. Então eles onde se destruir, e alguns até agora já começaram a ter visitas inesperadas, e eu tenho certeza que eu vou continuar com a minha consciência tranquila, vou continuar fazendo meu trabalho sem desejar mal a absolutamente ninguém, sem sujar as minhas mãos, porque eu só desejo o bem para o meu estado, e eu tenho certeza que aqueles que outrora riram vão chorar bastante, porque o mal por si só se destrói. Também você, no dia desse, anunciou seu apoio a Hilton Gonçalo, a senador, certo? Você também já tem o seu segundo senador. O meu critério foi muito claro. Ele foi prefeito reeleito, é médico, tem como prioridade a saúde, tem um compromisso muito claro com a inclusão, com as pessoas com deficiência, que é a nossa causa prioritária. Não tem um nome envolvido, nem citado em nenhum escândalo de corrupção, não está citado nem direto nem indiretamente do esquema do roubo dos aposentados, nem com seguro defeso. Então, na minha concepção, ele preenche os requisitos necessários para fazer com que o Maranhão não passe mais vergonha no Senado Federal. Por isso que eu declarei meu apoio ao Hilton Gonçalo como o nosso primeiro candidato ao Senado. Quanto ao segundo candidato, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, a gente vai escolher aí qual vai ser o nosso segundo candidato, que também deve preencher esses requisitos com toda certeza. Alguém que não passa por nenhum tipo de investigação, que de fato é ficha limpa, que tem um compromisso com São Luís, com o povo do Maranhão,
e que tem um compromisso de fato, lutar pela inclusão, de ter resultados efetivos em prol das pessoas com deficiência e que possa nos ajudar a resgatar a fé das pessoas na política e nos políticos através de bons exemplos. A gente sabe que ninguém é perfeito, mas a gente precisa se esforçar para fazer uma política limpa, uma política voltada para as pessoas, que é aquela política que eu acredito e pratico todos os dias. E também tem a questão do governador. Você fez parte da base governista por muito tempo, né? Mas chegou um momento que me pareceu que foi cumprido ou não. Teve uma vez que eu conversei com o organizador, ele disse que também teve conversa com você para ser vice dele na chapa. Eu gostaria de saber, hoje, Duarte Júnior apoia quem para governador? Não tem nenhum apoio declarado a nenhum candidato ao governo. Eu já disse, repito, não tem como eu apoiar aqueles que em algum momento atacaram a minha candidatura ao Senado, retiraram a minha candidatura ao Senado, que tramaram, que conspiraram, que tiraram das pessoas. Não é só um ataque a mim, não é só um ataque a um sonho meu, não é uma reação individualista, mas é um ataque à democracia. Quando retiram a candidatura de alguém que é ficha limpa, que preenche todos os requisitos morais para disputar uma eleição para o Senado, retiram do povo do Maranhão o direito de escolher o seu senador. Por que será que nesses últimos 30 anos, os senadores que disputaram a eleição, os senadores que foram eleitos no Maranhão, não foram senadores que tiveram uma trajetória construída e escolhida pelas pessoas, mas foram senadores que foram escolhidos por cúpulas de poderosos, por cúpulas de governo e que, quase como uma capitania hereditária, foram lá escolhidos para disputar o Senado e serem senadores por 8 anos. Então, eu não posso aqui declarar um apoio como se eu não tivesse um mínimo de vergonha na cara, um mínimo de autenticidade, um mínimo de respeito e autocuidado. Então, em respeito a mim próprio, em respeito à minha história e minha trajetória, em respeito à democracia e ao povo do Maranhão que tem o direito de escolher aqueles que eles querem para o Senado, eu não tenho como apoiar aqueles que tramaram e atacaram a minha história. Então, podemos dizer que apoio... Podemos dizer que nesse momento eu não tenho apoio ao governo do Estado, mas é claro que neutro, talvez só detergente, daqui até meados de setembro nós vamos declarar apoio àquilo que nós entendemos que é melhor para o Estado do Maranhão como candidatura ao governo do Estado. Já declaramos apoio ao Witton Gonçalo. Na próxima semana, nosso planejamento, nós estamos avaliando os nomes para senador da República. Entendo que tem 3 possibilidades aí para essa segunda vaga que eu vou declarar o meu apoio. Acredito que eu tenho muito a ajudar, muito a agregar, liderei todas as pesquisas ao Senado e lá para o dia 15 de setembro, segunda, terceira semana de setembro, nós vamos declarar o apoio para o nosso candidato ao governo. Eu não sei se você viu, mas o jornalista Rogério Cafeteira, ele falou sobre a exoneração da sua esposa, Karen, do PROCON, e que o próximo seria uma indicação sua ao PROCON, que seria o Hugo Pacheco Araújo, que seria amigo pessoal seu. Eu tenho muito respeito às pessoas, mas eu acho que jornalista, aquele que é formado em jornalismo, e eu respeito muito o diploma de jornalista, ele precisa compreender que ele precisa ir até a fonte e perguntar. Em um momento, o deputado, ex-deputado estadual Rogério Cafeteira, ele me perguntou sobre a indicação do Hugo. O Hugo, ele não é uma indicação minha, não tem qualquer tipo de indicação no governo do Estado. Eu gostaria muito de respeito à minha esposa, porque isso é uma questão pessoal. A minha esposa não tem qualquer tipo de vinculação ao governo do Estado. Nós encerramos qualquer tipo de ciclo com o governo do Estado a partir do momento que ela fechou toda e qualquer relação, entregou o seu cargo, pediu a sua exoneração. A sua exoneração foi publicada exatamente porque aqueles que ali estavam e estão atingiram a mim. Então, não é razoável, não é proporcional. Se a minha esposa deixa de ter um vínculo profissional e prejudica, inclusive, a sua carreira profissional, que é independente, a minha, porque minha esposa, além de ser minha esposa, ela é advogada, ela é professora, ela tem mestrado pela Universidade Federal do Maranhão, ela tem uma carreira que é independente da minha. Quando ela prejudica a sua carreira em razão da minha carreira para me proteger, e uma pessoa cria toda uma história, uma narrativa, eu acredito que essa pessoa, se entende ser jornalista, ela tinha que perguntar a mim. Então, não há nenhum tipo de indicação, eu não tenho nenhum tipo de indicação no governo do Estado, faz muito tempo que eu não indico, inclusive, quando a Karen Barros, que sim é casada comigo, era presidente do órgão, nem nessa época eu tinha indicação, pergunte
a quem o coordenador do PROCON de Rosário vota e faz campanha. É para o Erlânio Xavier, que é o candidato a federal do Everton Rocha. Pergunte a quem o coordenador do PROCON de Arari faz campanha e vota. É por Vinícius Ferro, que tem parentesco com o governador Carlos Brandão. Então, assim, as pessoas olham para o PROCON em razão do bom trabalho que eu fiz, em razão do bom trabalho que a Karen fez, e tudo que acontece no PROCON ainda acham que tem relação comigo. Não é. É reflexo de um bom trabalho. Mas as pessoas que lá estão, elas fazem campanha, pelo menos na época em que a Karen estava, para quem eles querem. Então, se o Hugo foi indicado, que até agora eu não sei se realmente é ele que foi indicado, isso não faz parte do meu critério de indicação há muito tempo. Isso faz parte do critério de indicação do governador do estado, que não tem nenhuma participação minha, nem mesmo da Karen Barros, que foi ex-presidente do PROCON. Agora, eu gostaria de falar muito sobre o Maranhão, né? Sobre essa sua candidatura à reeleição de deputado. Eu sei que é o deputado mais premiado, vamos dizer assim, do Brasil, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da realidade que o Maranhão está vivendo. A gente sabe que a segurança pública não está aquelas, né? Que a gente viu até uma carreata de um candidato, onde um faccionado foi lá e sequestrou um dos participantes que estavam lá. Eu queria que você falasse um pouco de como você, como deputado federal, pode ajudar o Maranhão nessa questão. Olha, de fato é lamentável, é uma vergonha esse tipo de situação acontecendo. Como deputado federal, eu sempre agi de forma intolerante com esse tipo de criminalidade, com esse tipo de postura. Tenho muito orgulho de sempre nas minhas votações, fui sempre muito firme contra a criminalidade, desde aquela criminalidade do menor potencial ofensivo, de um furto, de um roubo, contra a saidinha, votei contra a saidinha, como votei contra também a PEC da blindagem. Ou seja, a gente não pode só aumentar o rigor quando quem comete um crime é pobre ou alguém desconhecido. A gente tem que aumentar o rigor também quando quem comete o crime é um político do colarinho branco, quando quem comete o crime é o filho, o neto, o sobrinho de alguém poderoso. E isso eu fiz com muita firmeza lá em Brasília. Eu votei contra a PEC da blindagem, sempre destinei recursos para a segurança pública, colocando viaturas onde a gente mais precisa aqui em São Luís, no estado do Maranhão, como por exemplo na Liberdade, como por exemplo no bairro do Coroadinho, destinando viaturas para programas de resgate, cães farejadores, viaturas adaptadas para o combate ao crime organizado. Então a gente precisa ter uma política realmente que tenha informatização. Não tem como combater o crime organizado se quem pratica o crime está no mundo digital e quem vai combater o crime ainda está com a estrutura totalmente analógica. Então a gente precisa ter recursos, precisa ter dinheiro e a gente precisa que quem executa essa política, que é o governo do estado e também as prefeituras através das guardas municipais, tenha uma política organizada e orquestrada. Guarda municipal, polícia civil, polícia militar, polícia federal, possa através dessas 3 esferas poder atuar de forma conjunta. Não adianta os governantes só lidarem com a criminalidade quando eles estão ali andando na cidade operária, cidade olímpica, nos bairros mais distantes, na hora de fazer campanha. Isso, de fato, vai ser uma surpresa para quem não sai do gabinete durante os 4 anos. A gente também pode falar um pouco sobre a saúde, né? A gente vê uma briga entre governo e município, um falando sobre o Hospital da Criança e outro falando sobre Maria Isabel, onde falam sobre mortes, números altos lá. Eu gostaria também de saber, você como deputado federal, como você pode contribuir para a saúde do Maranhão? Olha, como deputado federal, eu contribuo para a saúde do Maranhão não olhando para a bandeira partidária. Por exemplo, todo mundo sabe que eu disputei a eleição para a Prefeitura de São Luís 2 vezes contra o Bride. Mas mesmo assim, depois das eleições, sempre eu mando recurso para a Prefeitura de São Luís. Mandei recurso para equipar o Socorro 1, o Hospital de Jama Max, mandei recurso para o Hospital Veterinário, mandei recurso para fazer centenas de milhares de mutirões, cirurgias eletivas de consultas, exames, entrega de óculos, cirurgias ortopédicas, cirurgias de fimoses, cirurgias na área de áreas vasculares, ou seja, para reduzir a fila da saúde na cidade de São Luís, que é a minha cidade. Mas não só aqui, mas também em todo o estado do Maranhão. É assim que um deputado tem que agir. Um deputado, ele manda dinheiro, ele destina recurso e ele fiscaliza para que essas ações aconteçam. A gente não pode simplesmente, só porque a gente debateu, só porque a gente disputou na campanha, durante o mandato a gente torcer para que algo dê errado. Eu não, pelo contrário, disputei com o Bride 2 vezes, perdi a eleição e entendi
que aquele era o recado das urnas e fiz o meu trabalho. Não é à toa que hoje, aqui em São Luís, eu lidero todas as pesquisas, seja para Senado, seja para deputado federal, assim como o Brad lidera para governo do estado aqui em São Luís. Então, é sinal que o eleitor dele não me rejeita, porque a gente disputou na eleição e foi uma disputa firme, mas a gente não levou para o pessoal, a gente entendeu que tinha que unir força para fazer com que São Luís avançasse. Então eu penso que a política e os políticos eles precisam divergir em algumas ideias, mas precisam se unir para fazer com que o melhor das pessoas possa acontecer. Isso exige, de fato, um grau de maturidade muito grande, mas é o que vai fazer com que São Luís, com que o Maranhão, com que o nosso país possa avançar. A gente não tem dois Brasis, a gente tem um Brasil. A gente tem ali a direita, a gente tem a esquerda, a gente tem dezenas de partidos, mas nenhum deles são perfeitos. E é por isso que, após as eleições, o que eu busco, o que eu vou buscar e o que eu faço, eu sempre fiz, é juntar força, é unir esforços com quem ali estiver, seja na presidência, seja no governo, seja nos demais cargos para deputado federal. Espero ter eleito, com a bênção de Deus e o voto do povo do Maranhão, para fazer com que o meu estado ele possa avançar de verdade. Bom, então eu vou falar sobre duas bandeiras que a gente vê bastante você defendendo. Eu quero começar sobre defesa dos animais, que a gente, querendo ou não, todo dia a gente vê vídeo de maltrato a animais e tudo. Como a gente pode fazer para aumentar as punições a essas pessoas? Já houve um aumento de pena muito grande lá em Brasília, a gente aprovou várias leis, dezenas de leis que aumentam a pena. Agora o que a gente precisa é melhorar os instrumentos de execução e punição dessa legislação. Não adianta nada ter leis mais severas se a gente vai registrar um boletim de ocorrência numa delegacia e o delegado e a estrutura policial não está preparada para apurar aquele crime e punir aquele criminoso, ou achar que aquele crime ali é um crime terciário, não é um crime de tanta importância. A gente precisa equipar aquela estrutura, por isso que eu coloquei viaturas equipadas, para que a gente possa combater o crime de maus tratos aos animais. A gente precisa também preparar o Poder Judiciário para que esses processos possam ser julgados mais rapidamente. Então, mudar a lei não é o mais difícil, mudar a lei até que é fácil. O difícil mesmo é mudar a cultura das pessoas. Então, o caminho agora não é tornar a lei mais severa. A gente fez isso nesses últimos 4 anos. A gente precisa estruturar essa política, fazer delegacias especializadas, aumentar o contingente policial, colocar mais policiais, colocar mais delegados especializados para que as pessoas, diante do crime de maus tratos, elas possam ligar para uma delegacia, serem atendidos e o delegado poder ter condições de responder a essa provocação com a estrutura policial à disposição dele para dar a resposta que a sociedade precisa. Porque muitas vezes aqui no Maranhão, não só no interior do estado, mas aqui em São Luís também, o delegado não tem essa estrutura. Ele não tem condições de dar atenção a esse crime. Por isso que a lei existe, mas ele não tem a força para poder combater. E também, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, também que você defende bastante sobre a inclusão de crianças autistas, também com síndrome de Down. O que a gente pode melhorar sobre atendimento? Porque a gente, querendo ou não, ou seja, até que você recebe também várias mães reclamando sobre atendimento no Hospital da Criança. Como que a gente pode melhorar? Não só no Hospital da Criança, mas em vários outros hospitais. E a gente precisa, Casa de Apoio NAR, TEA 12+, e a falta de estrutura nos municípios, não só em São Luís, mas em todo o Maranhão. A gente precisa aumentar o número de canais de atendimento. Como deputado federal, eu coloquei recursos e a gente construiu um centro TEA em Grajaú, um centro TEA em Açailândia, um centro TEA em Barreirinhas. Nesse próximo mandato, com a bênção de Deus e o voto do povo do Maranhão, espero que o teu também e do pessoal que está aqui também, a gente pretende construir centros de referência e tratamento de pessoas com deficiência em todas as micro-regiões do estado, para que a gente possa fazer com que essas pessoas sejam atendidas nas suas regiões. Se a gente coloca um centro TEA em Cururupu, por exemplo, essa pessoa não vai mais sair do litoral ocidental, não mais vai precisar pegar um ferry, não mais vai precisar vir para São Luís, ela vai ser atendida lá. Então vai sobrar vaga em São Luís. E ela sendo atendida em Cururupu, ela vai ser melhor atendida lá, vai ter um fluxo de atendimento maior, vai ter uma periodicidade melhor e assim a gente sobra vaga em São Luís. A gente garante o atendimento lá, a gente garante o atendimento aqui, a gente incentiva, a gente trata melhor essa criança e a gente faz com que ela tenha acesso ao direito dela. Então o meu objetivo nesse segundo mandato, nesse primeiro a gente já fez 3,
a gente pretende fazer pelo menos 5 vezes mais do que a gente já fez no primeiro. E por que 5 vezes mais? Porque eu estou mais experiente. Nesse primeiro mandato, a gente ainda procurou fazer as coisas buscando entender onde é que estava o recurso, onde é que ia. Hoje eu já sei onde estão os caminhos. Então, eu já sei onde buscar, eu já sei onde encontrar. Então, é muito mais fácil, nesse segundo mandato, fazer com que as coisas aconteçam muito mais rapidamente, né? Então, o objetivo é descentralizar mesmo esse atendimento, é botar mais recursos na Universidade Estadual do Maranhão para que a gente possa formar mais fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, porque com mais canais de atendimento a gente vai ter que ter mais profissionais. Não adianta só ter canais se a gente não tem profissionais para atender, e assim a gente fazer com que as pessoas com deficiência elas possam ter o estímulo necessário para que elas possam ler, escrever, se desenvolver e realizar os objetivos que elas tanto desejam. As pessoas com deficiência, como toda qualquer pessoa, elas só precisam de um estímulo para poder alcançar aquilo que elas tanto desejam, como toda qualquer pessoa, como eu, como você, como todo qualquer ser humano, só precisa de uma oportunidade do estímulo na hora certa. E eu tenho muita fé que a gente vai conseguir fazer muito mais do que a gente já fez nesse primeiro, porque em pouco tempo a gente conseguiu fazer muito. A gente criou a Rota da Inclusão, a gente trouxe a emissão de CIPTE para o estado do Maranhão, que não tinha, a gente trouxe o programa de diagnóstico já para diagnóstico de pessoas com deficiência, foram mais de 1.000 famílias que tiveram acesso a um diagnóstico neuropediatra, psiquiatra, ou seja, são programas, 3 CENTE-TEAs, são programas, são ações que nunca existiram antes do nosso mandato e, infelizmente, é o único deputado federal, o único parlamentar federal, o único político do Maranhão que faz isso, sou eu. Então é a prova de que é possível fazer e o quão importante é o nosso mandato para a causa da inclusão. É porque a nossa página ela recebe várias denúncias, e a maioria das denúncias são escolas que não estão qualificadas para receber crianças com autismo, porque não tem os profissionais adequados, e também em questão de marcar a consulta, porque sempre tem que dormir, passar a madrugada, para pela manhã tentar estar entre as pessoas das fichas, porque geralmente são 100 fichas, e quando passa de 100, as pessoas que forem têm que voltar para casa. Eu queria saber como pode acontecer para mudar isso. A gente precisa, como eu disse, abrir mais centros de tratamento para as pessoas com deficiência. A demanda é crescente. Tem muitas crianças que têm deficiência, que têm autismo, por exemplo, mas que não têm sequer um diagnóstico. Eu ando pelas ruas, eu fiquei muito feliz com o que eu vi hoje, agora há pouco, na Rua Grande. Minha caminhada é falar com as pessoas, é conversar com as pessoas querem falar comigo, elas querem conversar, elas querem pegar na mão, elas querem contar a história delas. Não tem como só entregar um panfleto e sair. E as pessoas falavam assim, pô, Duarte, tu é o único cara que eu vejo aqui na Rua Grande, tu é o único cara que não some depois dos 4 anos. E ao contar as histórias delas, elas falam assim, cara, Duarte, eu preciso de um diagnóstico do meu filho. Ou seja, se a gente já tem muitas crianças com autismo diagnosticado, tem muito mais que não tem diagnóstico. Por quê? Porque não tem acesso ao profissional. Então, quanto mais a gente diagnosticar, menos vaga vai ter, porque mais gente vai buscar. E a informação já é muito grande hoje em dia. Então, quanto mais informação chega, mais pessoas vão descobrir que tem aquela necessidade, tem aquela condição e tem aquele direito. Então, é um ciclo que ele acaba se retroalimentando, mas que é muito fácil de você resolver. É garantir um diagnóstico precoce, é garantir o físio, é garantir o fono, é garantir o TO, é garantir a vaga, é garantir o tratamento. Porque quando tu garante esse diagnóstico, quando tu garante esse estímulo, essa pessoa ela vai ter acesso a um estímulo necessário e ela vai conseguir chegar ao mercado de trabalho. Mas se tu não garante o diagnóstico, se tu não garante o estímulo, se tu garante só o diagnóstico, essa pessoa não tem o estímulo, ela vai praticamente vegetar, ela vai praticamente viver dependente. Então ela vai praticamente depender de um BPC e ela vai viver dependendo da estrutura do Estado. Se ela tem estímulo, ela vai no mercado de trabalho, ela vai ter independência, ela vai conseguir evoluir, ela vai conseguir progredir, ela vai conseguir render, né? Então, a ideia que eu tenho é, de fato, mostrar que as pessoas com deficiência, elas só precisam de um estímulo, de uma oportunidade, e eu tenho isso na minha casa. Meu filho, o Luca, é o maior exemplo que eu tenho na minha vida, meu herói, é minha vida, e ele, como toda e qualquer pessoa com deficiência, ele só precisa de um estímulo para poder vencer, crescer. Eu tenho muita fé que ele vai ser 1000 vezes maior, melhor do que eu, porque ele já é maior, ele já é melhor do que eu. Duarte, para encerrar aqui nosso bate-papo aqui, tem muita gente que me encontra na rua, eu vou até você por causa do Luca. Eu acho que se eu tenho 150 mil votos, se Deus quiser, 100 mil é por causa dele.
Isso é muito bom, porque quem acompanha as suas redes sociais vê a batalha que você enfrenta para ter vida digna para todos do Maranhão. Que mães atípicas, né? A gente vê bastante você com mães atípicas, conversando, ajudando da forma que você consegue, né? E isso é muito bom para o Maranhão. E para a gente encerrar aqui um pouco aqui a nossa conversa, a gente já viu alguns cartazes onde tem Duarte Júnior, outro candidato e o candidato Braide. Já tem cartaz isso? Já tem cartaz. Eu nunca vi. A gente já viu o cartaz do candidato. Depois me manda uma foto dessa aí. Vou te mandar que é o candidato, e aí tem você a pessoa apoia esse candidato, apoia você e apoia o Braga, os três. Isso pode ser um sinal. Não sei, é assim, realmente eu não sei. Você já conversa com o Brad sobre isso? Não, a gente já começou, já conversei com ele, já conversei com o irmão dele. Como eu disse, é normal, assim como o próprio Orleans também, há um bom tempo, há muito tempo atrás, antes dessas confusões todas, eu sou um cara muito do bem. Às vezes as pessoas me olham como um cara muito brigão. Eu brigo por aquilo que é certo. Não aceito vagabundagem, não aceito coisa errada, não aceito moralidade. Eu dialogo até o ponto do que é certo. Quando começa a falar sacanagem, imoralidade, corrupção, nesse ponto não converse mais comigo. Mas naquilo que é democrático, naquilo que é justo, naquilo que é moral, eu dialogo. Naquilo que é imoral, a partir desse momento não tem diálogo comigo. Como, por exemplo, a conversa para ser candidato a vice. De fato, houve uma conversa, mas não aceitei. Respeito, mas eu não aceitei. Porque eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo e sei que eu posso contribuir muito mais para o Estado do Maranhão como um senador, como um deputado federal. Mas, sim, tivemos diálogos, tivemos conversa. E é como eu disse, disputa eleitoral, existe aquela rivalidade, existe aquele debate, mas não necessariamente se leva para o coração, se torna inimigo, se torna alguém que não vai ter maturidade de entender que houve uma divergência, mas que a gente tem um desejo em comum, que é o melhor para o Maranhão, que é o melhor para o nosso país, sabe? Falando em corrupção, saiu até uma notícia dizendo que o candidato a senador aí já lançou a candidatura impugnada, por enquanto. Eu fiquei sabendo. Gostaria de agradecer, né? A gente sabe que quando começa a campanha a correria, né? A gente sabe agradecer por você ter abrido espaço na sua agenda para receber a nossa equipe e gostaria de deixar um espaço, né? Para você mandar um recado para o Maranhão. Eu quero agradecer a vocês, pedir desculpas aqui pelo mega atraso. Está sendo no meio dessa correria, obrigado mesmo pela atenção. Agradecer ao povo do Maranhão pela oportunidade de já estar como deputado federal. Tenho certeza que nesses quase 4 anos desse nosso primeiro mandato como deputado federal, eu tenho certeza que em nenhum momento eu decepcionei o povo do Maranhão. Nós fizemos um trabalho correto em defesa das pessoas com deficiência, criamos o programa de diagnóstico já, em defesa do direito das pessoas com deficiência a ter um BPC, as crianças com microcefalia a receber uma pensão vitalícia, a ter acesso a uma indenização. Defendemos causas justas, como a causa do Mais Saúde Animal, com entrega de coleiras preventivas, castração. Combatemos a corrupção na CPMI da INSS, tivemos a coragem de enfrentar bandidos corruptos que têm mandato, seja como senador, seja como deputado estadual, deputado federal, ou seja, nós tivemos a coragem de fazer aquilo que muita gente sequer tem a coragem de pensar. Nós tivemos a coragem de fazer, de enfrentar e de vingar muita gente que estava sendo roubada, muitos aposentados, muitos pescadores. E é com base em todo esse trabalho que eu peço essa oportunidade de continuar como deputado federal, defendendo o povo do Maranhão e sendo intransigente com a corrupção, fazendo com que o Maranhão tenha muito orgulho de um deputado federal que poderá ter a certeza que vocês não passarão vergonha com tudo aquilo que nós estamos construindo, nós vamos continuar fazendo lá em Brasília. Por isso, conta comigo, vamos para cima, bora resolver, que agora é 70-70 Duarte para deputado federal. Obrigado, tamo junto. Gostaria de agradecer a você que assistiu a gente até o final. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta. Não se esqueça que Duarte Júnior tá para Federal 70-70. A tua música até bate na cabeça, né? 70 me derrubar, 70 vai para essa equipe. Parece até que essa equipe de marketing é boa demais. Né? Muito obrigado a você. Se você quiser compartilhar nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Dê o crédito para a nossa página, Maranhão News 98. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima, se Deus quiser.